Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com 5 dicas rapidinhas para melhorar a sua pronúncia. Esse artigo eu peguei do site Francês Objetivo, que deu algumas dicas interessantes para a gente aprender um pouquinho do francês. O artigo vem falando aqui que as pessoas acreditam que aprender francês é difícil. E elas não estão erradas. Por quê? Porque existem algumas palavras no português, na verdade, que existem algumas palavras no francês que não tem em português. Alguns sons na união de vogais, por exemplo, o som do R com algumas consoantes, não são usados aqui no Brasil. Então, essa é a dificuldade para a gente aprender o francês. E aí ele vai falando um pouquinho aqui que aprender francês é uma ginástica, é um aprendizado, é um treino. Então, se você treinar, você vai chegar ao seu objetivo. E aí ele vem dizendo o seguinte, ó, treine a sua pronúncia em francês na frente do espelho. Quando eu fiz francês na faculdade, na universidade, eu treinava a pronúncia em tudo que é lugar. Ia tomar banho, eu falava sozinho. Por quê? Porque é questão de treino. Quanto mais você treinar, mais você vai ter o sucesso no seu objetivo aí. E aí ele vem dizer o seguinte: essa é uma ótima maneira de treinar a sua boca para acertar os movimentos dessa ginástica de francês. Assim como você pode checar se está mesmo no caminho certo ou não. Por exemplo, o bico do U sorrindo com o I. U, ok? Então você deve assistir os filmes de francês, dê preferência às histórias menos densas para não comprometer o seu objetivo. Mantenha o foco na maneira como os atores pronunciam as palavras. Depois dessa sessão pipoca, repita as frases principais ditas nesse texto ou nesse filme, imitando os movimentos dos atores. Eu tenho a mania de fazer isso e é interessante. Às vezes eu pauso, tento repetir. É uma forma de você buscar a perfeição. E aí diz o seguinte: ainda ou busque sites ou aplicativos com a possibilidade de conversar através de videochamadas. Essa aqui é uma parte muito importante, por quê? Porque você não fala francês no Brasil, ou porque você não fala inglês no Brasil, ou não fala espanhol no Brasil? Porque você não usa. Essa é a questão. A gente só aprende uma língua porque a gente coloca em prática. Você sabe português porque todos os dias, para onde você olhar, você está vendo a língua portuguesa. Você não aprende francês, inglês ou espanhol porque você não tem contato direto com a língua. Então, é bom você entrar em contato sempre, por exemplo, em videochamadas, se você tem uma certa confiança para tentar, até mesmo se você ainda está no básico, sabe algumas palavras, mas arrisque-se, faça videochamadas com profissionais ou com nativos da língua. Dessa forma, você pode aprender e essas pessoas podem te ajudar a corrigir esses erros. Utilize gravador de celular, microfone no seu computador para gravar as pronúncias ou até mesmo ouvir a própria pronúncia, verifique se essa pronúncia está correta. Você pode fazer também o seguinte, você pode gravar, colocar no seu Instagram, me marca no seu Instagram, coloca lá, @machadocuiabano, que aí a gente vai interagindo, converse comigo lá também, você pode conversar comigo em francês, é uma boa saída. E aí diz aqui, há sites na internet que disponibilizam a pronúncia correta de palavras francesas. Eu deixei lá no meu site, lá no professornelsonjunior.com, lá tem um site que eu coloco todas as pronúncias. Ele dá umas pronúncias aí de algumas palavras. Você pode usar também o Google Tradutor, que ele vai dizer para você a palavra. Tá? Se houver algum erro na pronúncia, você vai ter a chance de corrigir. E aí, abuse nos seus sentidos, use e abuse deles. Escute as músicas, algo, escute qualquer coisa em francês. Porque é importante você adaptar ou treinar o seu cérebro para receber esse som, tá? Então você precisa estar em constante contato com a língua para poder treinar o seu cérebro a reconhecer aquele som. Ouça muita música em francês. Eu deixei lá no meu site também, professornelsonjunior.com, playlists em que você pode ouvir rádios francesas, tá? Mas mais que músicas, você pode ver filmes, você deve soltar a voz. Uma questão para a língua estrangeira, você não pode ter vergonha. Essa é a questão para a língua estrangeira. Muita gente tem dificuldade em aprender porque tem vergonha de pronunciar na frente das pessoas. Você tem que se arriscar, tá? Você tem que se arriscar, você tem que
sair da sua zona de conforto. Língua estrangeira, é assim. Aqui continuando. Escolha uma música que mais te agrade e se grave cantando. Mesmo que você não seja um dos melhores cantores, você poderá acompanhar a evolução da sua pronúncia. Faça isso com pequenos textos também, grave sua leitura, ouça depois para você ver se você acertou ou não, se você está falando corretamente ou você precisa melhorar. E claro, como quem tem amigos tem tudo, comece a enviar áudios em francês. Mande para mim, entre lá no meu Instagram, Machado Cuiabano. Você pode enviar para mim os seus áudios, você pode mandar para mim os seus textos. Converse comigo em francês lá no meu Instagram. Teria o prazer de responder você. Me marque, grave um vídeo cantando, grave um vídeo lendo no seu stories, me marca para a gente fazer essa interação. A gente só aprende interagindo. E vai ser divertido, tá? Vai ser divertido. Vamos lá. Outra dica é associar a escrita com a fala. Para quem está começando, a pronúncia em francês pode parecer bem aleatória, mas não é. Uma boa ideia para identificar os padrões é escutar um livro áudio no idioma no momento em que você acompanha a versão escrita, ou ouvir uma música em francês acompanhando a letra. Assim, você vai poder perceber a diferença da pronúncia dos pares, como hu ou hu, ou je, t e assim por diante. Tá? Beleza? O nosso cérebro trabalha melhor com associações. Então, além de ouvir, você também pode usar a técnica de eticagem para otimizar o seu poder de assimilação. Escreva o nome dos objetos do seu quarto, escritório com um post-it e cole neles os nomes em francês. E assim você vai memorizar a imagem do objeto com o nome e a maneira como se escreve. Esse tipo de artifício faz com que você naturalize e internalize as palavras do cotidiano em francês. E a gente, além de aprender a nossa língua, né, além de você saber, você também vai estar praticando uma outra língua. Ok? De tempo em tempo você deve etiquetar novos objetos e enriquecer seu vocabulário. E manter dinâmico seu estudo. Uma dica importante que eu aprendi na faculdade é: você tem uma linha de trabalho, você tem uma linha de estudo, você tem algo que goste, um assunto que você adora. Não sei, um cantor, uma área da ciência, tecnologia. E uma forma de você aprender uma língua estrangeira é lendo artigos, textos, revistas sobre essa área que você gosta. Por quê? Porque terá palavras que você já conhece. Então, uma forma de aprender a língua estrangeira é relacionando aquilo que você exerce na sua vida na língua materna. Ah, eu sou professor de matemática. Eu vou ler alguns textos de matemática. Entendeu? Ah, eu gosto de um certo grupo musical. Então eu vou ler artigos na internet que comentem sobre a vida ou produções desse grupo musical. Então procure ler sobre a sua área, que você vai ver que algumas palavras que você já conhece estarão lá e você vai fazer associações. Evite os principais erros dos brasileiros. Vamos ver quais são os erros principais dos brasileiros. Como o francês tem muitos sons que a gente não usa no português, é natural que a gente tenha mais dificuldade em aprender e reproduzir os sons. Conhecer esses sons mais complicados para nós vai te ajudar a evitar esses erros logo de cara. Por exemplo, a gente já teve uma aula experimental, está lá no meu site, Professor Nelson Júnior, que a gente vai trabalhar com a pronúncia de algumas palavras. As palavras o e u, que é as vogais o e u juntas, elas têm som de u, como a gente viu. Então ali, ó, como fu, ru, bizu, são fáceis, porque tem a mesma pronúncia do u do português. Já as palavras com u, né, com a vogal u, como tu, ru, dessu, tem um som que não existe na nossa língua. E para produzi-lo, a gente vai a seguinte dica. Olha, primeira coisa. Diga fu. Você vai ver que a sua boca faz o som de U. Mantenha os lábios da boca de U e tente falar I com essa boca. U. Moleza, né? U, I. Perceba que a sua língua toca nos dentes. Então permaneça com a língua dessa forma, I, e faz a boca de U. U. Muito simples. Então é a questão de treino. U, I, U.
U, I, U. Simples. Boca de U falando I. Legal, né? Show de bola. Acredito que você está treinando agora. Você está treinando isso. Treine mesmo. Treine bastante. Boca de U falando I, U. Beleza? As palavras com E. O E, no francês, como no português, a palavra, a letra que define se é masculino e feminino é a letra A. A letra A é a vogal que evidencia a palavra se está no feminino. Na maioria das vezes, não todas as vezes. Na maioria das vezes. E no francês é o E. Então, quando você lê uma palavra em francês que tem dois E's repetidos lá no final, indica que aquela palavra está no feminino. Mas o E no francês, ele é uma vogal neutra, uma vogal muda. Tá? A gente não diz, na maioria das vezes, só se ela for acentuada, só se a vogal for acentuada. Como a gente viu ali, ó, assim como o U de tu, o E sem acento em francês tem um som que não existe na nossa língua. Como produzir? É simples, é só falar o, né? O, como você fala vovô, o. Diga o, fala vovô e mantenha esse som do o. Mantenha os lábios nessa posição, o, beleza? Já fez? Beleza, ó, perfeito você fazendo o oi, o. Agora tenta dizer o você, perceba como, ó, e. Então, tente imitar um zumbi. Então, esse E no francês é boca de O, ou O do vovô, O, falando E. Muito simples. Beleza? É questão de treino. Beleza. Esse é o som do E, como je, tu, e também temos je veux. Não confunda com essas palavrinhas aqui, ó. Não sei se você consegue ver aí, ó. O encontro das vogais. E, A, U é som de O, tá, galera? O, vo, po, chevo e tudo mais. Com O, som de AU também, tá? Então tem som de O. Então, je veux, je te. Beleza. É treino. Vamos lá. Palavras com a vogal I e N. As palavras com an, on, tem os sons parecidos com an. On. Só que é um pouco mais fechado. No entanto, a palavra com IN, por causa do I, elas ficam abertas. On. E aqui fica an, como se você estivesse sorrindo mesmo. Ó. Caso de pan, man, matan, ok? Quando você tiver isso aqui, ó, lembrando do 50, ok? San, an. As palavras com S. Os brasileiros têm a mania de colocar a letra E antes do S ao pronunciar as palavras. Mas no francês não tem a letra E. A gente deve começar como S. Por exemplo, aqui, ó. Sport, não é sport. Sport, stupide, spontané, espasme, são pronunciadas com S. Tá? Lembrando que não tem o Ezinho aqui, ó. Você tem que começar com S. Espetáculo, sport, stupide, spontané, espasme, ok? Como eu falei, ó, pronuncia o E se ele tiver acentuado, ó, acentuado, tá? Aqui é o E normal quando tiver o acento agudo. Quando tiver acento grave, é. A gente vai ver isso mais para frente. DTSP. As consoantes finais não são lidas, tá? Não são lidas. Outro erro do brasileiro é ler as consoantes finais sem uma vogal. Por exemplo, aqui, ó. Aqui se escreve assim, né? Com a letra D no final. Mas a gente fala chaud. Français, petit, beaucoup. Chaud, français, petit e beaucoup. Beleza? A pronúncia do RS. Quando aparece após uma consoante, se é compliqué,
É preciso treinar bastante. A palavra carro. Em português, você consegue dizer o R de barata, barata. Mas em francês não existe o R, aquele R sozinho de barata. Sempre é com som de R, barata. Então fale carro, carro. Agora tire o R e fica car, 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 car. Treine bastante, car. Perceba que sua garganta está tremendo, car. De carro, carro. Como se fala carro? Carro, 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 carro. Então você tirou o O, fica car. Esse é o som correto do R em francês, tá? Agora pronuncie a palavra bonjour com o francês. Bonjour. Treine essas palavras com très, 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 merci, merci. Na verdade seria merci. Ou merci, na verdade. Quando eu tenho o E, verdade. Quando eu tenho o E com o R, ele tem um som aberto. Merci, merci, ok? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. As primeiras vezes serão complicadas, mas tudo na vida leva a prática à perfeição. Dedique pelo menos 1 hora do seu dia para estudar francês. Há vários aplicativos gratuitos que você pode ter um excelente suporte francês. Você pode também me seguir nas redes sociais, lá no Instagram ou até mesmo no Twitter. Você pode me mandar vídeos, falar no Stories. Você vai ler um texto em francês? Me marque, a gente conversa, me mande lá no direct, por exemplo, você pode conversar comigo, beleza? Pratique sempre que possível, tenha em mente que falar errado em francês é algo normal no processo de aprendizagem. Você está aprendendo, você não nasceu na França, você não fala francês fluente, então você está aprendendo. Não é porque você falou errado que você vai ficar com vergonha, você é incapaz. A questão é, você está aprendendo. Se erramos muitas vezes com a nossa língua nativa, imagine, na verdade, com um novo idioma. Então, errou, aceite, corrija, você está no caminho certo. Então, pessoal, muito obrigado que você esteve até aqui. Não se esqueça de me seguir. Acesse o site Professor Nelson Júnior, como você pode ver ali. Lá tem material de apoio. Você pode mandar os seus áudios, o seu vídeo lá no Instagram ou no Twitter também. Então, muito obrigado, valeu, falou, tchau!